ungir a minha careca aqui no final, né? Não, acabou. Acho que foi o pastor Fernando que orou pra mim. E eu entrei no carro rapidão e passei lá na porta da autoescola, tirei o óleo e passei na porta da autoescola. E falei, amanhã eu fecho o negócio aqui. E aí, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast em frente. Que prazer imenso estar mais uma vez aqui com você, nosso querido irmão que nos segue, você que está nos seguindo aí. É um prazer estar aqui compartilhando conteúdo bíblico e teológico para a gente seguir em frente na caminhada da fé também e enfrentar os falsos ensinamentos. Hoje nós temos o prazer imenso de ter conosco aqui o Adriano. Fala comigo, Adriano. E aí, Renato, tudo bem? Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, amigo Flaviano. Tamo junto. É isso aí, Flaviano também tá aqui sempre, como eu digo, para enriquecer o nosso podcast aqui. E hoje, né, o prazer de ter o Adriano aqui com a gente para bater um papo sobre empreendedorismo. Isso Top mesmo. demais, viu? Mais uma oportunidade pra gente aprender. Isso, com certeza. O tema hoje é cristão no empreendedorismo. Mas o Adriano, ele também não tá aqui só de corpo presente, né? Ele nos apoia em todo tempo, né, Adriano? Boa, O Adriano é o proprietário aí da autoescola do Adriano, né? O Adriano é o proprietário da autoescola do Adriano, e você que tá pensando em realizar o sonho de tirar a sua carteira, é só você procurar esse indivíduo aqui, ó. Tem o QR Code ali na tela também, daqui a pouco aparece o QR Code ali na tela e você vai poder acessar aí as informações, os contatos para entrar em contato com o Adriano, tá bom? Então você que tem aquele medo de dirigir, a escola do Adriano também te ajuda nesse sentido, beleza? Olha, os tempos são difíceis, né? A gente falava aqui, né, nos bastidores aqui, a gente falava a respeito disso. Os tempos são difíceis e você tá precisando de ajuda para tratar a sua mente, tá aqui o cara, ó. Flaviano, tá? Flaviano vai ajudar você. Também tem o QR Code ali na tela, daqui a pouco você pode entrar em contato com ele, tá? Se você tá precisando, não tenha vergonha, não tenha medo, não tome só remédios, tá? Isso. Eu vi outro dia na lembrado. internet isso, achei interessante, né? Eu vi no Instagram outro dia, achei isso interessante. Os remédios ajudam, né? Ajudam. Os remédios ajudam, mas não fique preso somente aos remédios. Busque enfrentar o problema, que com certeza é a melhor solução, beleza? Ô, Renan, e só uma coisa falar aqui. Pode falar. Saúde mental, na verdade, é tão importante quanto todas as áreas da vida, né? Sim. E esse mundo tão agitado que a gente tá vivendo, qualquer um tá sujeito a passar por dificuldades. E o problema, a gente tem um estigma muito ruim em relação à saúde mental, que a gente acha que procurar um psicanalista, procurar um psicólogo é uma coisa de doido, né? Essa mentalidade antiga. E não. Se nós nos organizarmos, a nossa vida emocional, a nossa vida mental, a nossa saúde mental, todas as outras áreas da nossa vida vai caminhar bem. Com vai certeza. caminhar bem. Então, assim, se precisar, procura a gente aí pra bater um papo. Com certeza. E a gente também tem um apoio, Adriano. Essa eu tô querendo experimentar, viu? Eu vou dar uma cutucada lá no Thiago. Thiago é o nosso amigo, nós gravamos com ele um episódio também um tempinho atrás. Ele é missionário lá na Amazônia. É missionário lá no meio da Amazônia, tá? E eles estão trabalhando com desenvolvimento comunitário agora, né? Eles pegaram as frutas de lá, eu não lembro nem o nome das frutas, cara, mas são as frutas diferentes, umas frutas muito diferentes que a gente não faz nem ideia que existe. De lá, né? Típicas Do de norte. lá. E eles desenvolveram geleias, né? O nome é Geleias Amazonas, então você pode procurar lá no Instagram também, Geleias Amazonas, né? Tem aí a aprovação de uma das campeãs do MasterChef. O negócio tá encaminhado, viu? Então você, além de tudo, além de estar provando um produto de qualidade, consumindo um produto de qualidade, você vai estar investindo no reino de Deus, vai estar investindo em missões. Beleza? Então procura lá o nosso amigo Thiago das Geleias Amazonas. É isso mesmo? Ó, não, e eu tenho que falar também do nosso podcast, né? Você pode seguir a gente lá no Instagram também, podcast em frente, procura a gente lá, segue, interage com a gente lá, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma parceria boa aí. Maravilha? Então vamos lá, vamos entrar no assunto aqui. É pra isso que a gente veio. Ô Adriano, primeiro a gente queria conhecer quem é o Adriano, cara. Como foi seu encontro com Cristo? Como que foi sua caminhada até chegar aqui? Fala pra nós. Caminhada foi árdua, mas eu peguei. Só fazer um adendo aqui rapidamente, aproveitando os patrocinadores, né? Então, se você que tem dificuldade de aprender a dirigir, tá com medo, Isso. procura o Flaviano, beleza? Pra você fazer um tratamento, tirar esse medo. Boa. Depois você me procura pra você tirar a sua carteira. Agora Depois você entendi. compra o seu carro
e vai lá no Amazonas buscar a geleia lá, que aí vai ficar tudo Aí, certo. gostei, pronto. Glória, top. Traz pra nós. Ô, gente, eu sou o Adriano da Autoescola, igual ele falou, né? Da Autoescola Adriano. Eu sou nascido em Betim, precisamente aqui na região do Alterosas e também do bairro Dom Bosco. Sim. Nasci no Alterosas, cresci no Dom Bosco, depois casei, voltei pro Alterosas. Eu fui praticamente criado no Evangelho, né? Minha mãe aceitou Jesus, eu ia fazer 1 ano de idade, eu ia ser batizado na Igreja Católica e acabou que nem fui. Depois passei pelas águas mais conscientes, né? Aos 12 anos. E sou formado em administração de empresas e também eu sou, não vou dizer músico, não, eu sou um tocador, né? É música. Não, o Adriano, eu amo, ele tá sendo modesto, eu amo música, né? Sempre toquei na igreja desde menino e já fiz alguns trabalhos na Igreja Batista Nova Jerusalém, do qual eu faço parte até hoje. E eu tô no ramo de autoescola há mais de 20 anos e sou casado com a Sânia, que é uma bênção Abraço, na minha vida. Sânia. Liberou o Adriano pra estar com a gente. É, liberou. Sou pai da Brenda, que é uma bênção da minha vida, do Júnior, né, que é o Adriano Júnior. E tem o meu genro também, que é um filho pra mim, Sim. o Daniel Felipe. Os dois batera. E resumindo, eu sou uma pessoa muito bem resolvida na vida e sou uma pessoa feliz, porque eu sirvo a um Deus que sempre me honrou, sempre me conduziu dentro do seu propósito, e toda vez que eu saí desse propósito, ele puxou minha orelha e falou, seu lugar é aqui. Então eu tô aqui e quero agradecer muito o convite, né? Eu vi pessoas de alto nível que vieram aqui, e quando você me convidou, Renan, eu tomei até aquele susto assim, né? Falei, Não, nível não baixou não. Logo eu, né? Você mesmo. E eu assisti, né, alguns episódios de vocês e quero parabenizar vocês pela iniciativa. Obrigado. Isso é muito bom. Pessoas têm sido abençoadas, né? Eu sempre envio para amigos meus, já enviei muitos vídeos de vocês e o feedback das pessoas é maravilhoso. Então, quero parabenizar o Renan, que é o cara inteligente, parabenizar o Flaviano, que é um cara competente, parabenizar o David, que está ali dando um grau naquela lente, e nós estamos aqui com o podcast em frente. Aí, Essa foi boa. Ele é o cara, hein? Não foi planejado. Não foi ensaiada, não. Não. Essa aí saiu agora. É desse O cara do repente. É isso aí. Muito bem. Então, esse é o Adriano, gente, tá aqui conosco, nosso irmão em Cristo. E a gente vai entrar no tema. Ô, Adriano, a gente tem aprendido algumas coisas sobre missão, né? E as pessoas têm aquela ideia de missão, vou largar tudo, vou fechar minha empresa, vou pegar minha família aqui, vender meus móveis, vender minha casa e vou embora para fazer missão. Essa é a ideia que muitas vezes as pessoas têm de missão, né? E a gente queria trabalhar justamente esse tema, ser missionário no seu campo de atuação, né? Ser missionário aonde você estiver. Eu acho esse um tema muito pertinente para nós crentes, né? Porque às vezes a gente tem ideia de fazer missão só na igreja, a gente tem ideia de tirar um tempo para fazer missão, e a missão ela é integral, a missão ela deve ser feita toda hora, a gente deve respirar a missão, né? E você é um cristão, né? Você é um crente e é empreendedor. Então a gente queria falar sobre esse tema com você. E de cara eu quero perguntar para você, sendo um cristão, o Adriano, como que a gente deve agir para proporcionar aos clientes? Você que é empreendedor e está nos assistindo, né? Talvez é um empreendedor cristão, talvez não é um empreendedor cristão. Você vai poder pegar valores daqui para aplicar lá na sua empresa, né? Sendo cristão, como que a gente pode agir para proporcionar o melhor para os nossos clientes? Ou para os seus clientes, né? Eu quero deixar bem claro, gente, que eu vou falar aqui dentro da minha experiência, né? Sim. Porque o empreendedorismo, ele tem vários leques, né? Sim. Tem a pessoa que vende produto, tem a pessoa que vende serviço. Então, quando você vende um produto, o contato que você tem com o seu cliente, talvez ele é muito rápido. Sim. Né? Você chega, vende ali uma peça ou uma roupa e etc. Mas se tratando principalmente de autoescola, onde você passa um tempo maior com o seu cliente, que precisa de um acompanhamento e tudo. Então, a questão do ser cristão aí envolve muita coisa. Sim. Então, a questão de você trabalhar sendo um cristão, principalmente no ramo que eu mexo, eu penso que tudo começa com o caráter. Porque certo. você, como prestador de serviço, as pessoas elas vão olhar você com um olhar diferente. Eu tenho cliente aqui na região de Betim de vários lugares. Me procuram não só porque eu sou
um instrutor, mas porque pessoas que tiveram a oportunidade de fazer aula comigo notaram a diferença. Eu trabalho muito a questão da fé, Sim. né? Uso muitos versículos durante a minha aula, né? Esse dia eu falei com uma pastora, né? Dando aula para pastora, eu falei para ela, ela estava com muito medo do exame, eu falei com ela, se te mostrares fraco diante do teu inimigo, no dia da peleja, a tua força será pequena. E quando a Bíblia fala de se te mostrares fraco, a Bíblia não está falando que você está forte, não. Mas você não pode mostrar que você está fraco. Sim. Entendeu? Eu falei com ela, então, minha filha, você que é uma pregadora, né? Então, eu uso várias ferramentas da Bíblia nas minhas aulas para poder abençoar pessoas. Então, eu penso que o caminho é esse, porque o que nós temos aprendido, né, tanto com a experiência de vida, quanto das mensagens que nós assistimos aqui, né, você pode fazer com que isso possa abençoar outras pessoas. Certo. Então, o caminho é por aí, é pelo caráter e pela consciência cristã do seu dever, pregando o evangelho a tempo e a fora de tempo, como diz a Bíblia. Sim, sim. Ô Adriano, você falava comigo, assim, a gente veio falando durante a semana, né? A gente veio conversando durante a semana sobre o que a gente poderia falar aqui. E eu acho que uma coisa legal da gente tratar também é do trabalho em si, né? É daquilo que a gente oferece, ou daquilo que você oferece a seus clientes. Então, assim, como que você se atualiza, né? Quais são as novidades em relação a como tirar uma carteira, a como trabalhar essa questão na vida dos clientes? Essa pergunta foi tão interessante que eu aprendi uma coisa há muito tempo, numa palestra que eu assisti no CDL, acho que até o meu querido amigo pastor Fernando estava comigo. O camarada diz o seguinte, uma empresa grande, ela não engole a pequena, mas uma empresa rápida engole a empresa lenta. E nesses tempos que nós vivemos, de muita modernidade, muita Sim. tecnologia, atualizar é muito importante. Até nós como prestador de serviço. Claro que uma empresa de tecnologia, ela se atualiza talvez todo dia, que não é o nosso caso. A autoescola, por exemplo, a gente tem um curso de reciclagem que é obrigado a fazer de 5 em 5 anos, né? Tanto eu que sou diretor da autoescola, Sim. como os meus funcionários que são instrutores, né? O diretor de ensino, porque a autoescola ela é composta de diretor-geral, diretor de ensino e instrutores. Todas essas pessoas têm que fazer curso de reciclagem a cada 5 anos para dar uma atualizada. Mas eu não posso esperar 5 anos para mim poder fazer um curso, para me atualizar. Eu tenho que buscar conhecimento porque eu não trabalho só com o dinheiro das pessoas, eu trabalho com o sonho das pessoas. Sim, sim. Então, eu projetar a pessoa para alcançar aquele objetivo ali, se eu fizer um cursinho hoje e daqui 5 anos fazer de novo, eu vou desatualizar, eu vou ser engolido pelo meu concorrente, né? Ou pelo meu parceiro de trabalho, melhor dizendo, Sim. que talvez estou atualizando. Então a gente sempre corre atrás de novos conhecimentos, acompanhamos todas as resoluções que o Detran altera, que o Detran muda. Nós agora temos uma nova ferramenta que é o curso de legislação online. Isso trouxe um conforto para muita gente, não tinha tempo de ir na autoescola. Então, todas essas atualizações que nós buscamos, elas vão trazer um retorno muito bom para o cliente e também vai facilitar o nosso trabalho. E fazendo ainda um comentário sobre até a pergunta anterior que você estava falando, sobre a missão, Sim. né? Nós devemos entender, gente, que pregar não é só na igreja, pregar não é um papel só do pastor. E quando você está empreendendo, quando você está no seu trabalho também, você pode pregar para as pessoas, você pode pregar com a sua vida, você pode dar uma palavra animadora para aquela pessoa. Jesus mesmo era carpinteiro, Sim. né? Então ele também exatamente. trabalhava, né? Então nós temos na Bíblia grandes exemplos, né? É Paulo, né, que fabricava tendas, né? Aquela tenda. Estou certo? Os teólogos é esse, né? É isso mesmo. Então, se você olhar, todas as pessoas, elas tinham também, né, um trabalho fora, digamos assim. E esse trabalho era usado para abençoar pessoas. Então, não só na questão da autoescola, mas tudo na vida. Se você não atualiza, nós estamos hoje, gente, numa escada rolante. Entendeu? Você está subindo uma escada rolante que ela está descendo. Se você não subir ela rápido e parar um pouquinho, você vai lá para baixo. Então, Sim. atualizar é mais ou menos isso aí. Bacana demais. Interessante, tá? Interessante. Ô, Adriano, vendo você falar aí, né, dessa sua longa, né, eu lembro que foi 2008. Eu fui aluno, 2008. A minha primeira habilitação. Não, foi 2000. Foi 2008, não, foi 2000. Foi 2000, 2008, não, Verdade. foi 2000. Agosto de 2000. 23 anos. 23 anos 23 atrás anos. eu tava tirando a minha habilitação com o Adriano e com os exemplos, assim, que únicos do Adriano. Você nunca esquece de se dirigir, depois você lembra do Adriano, tá? Que bom, ué. Mas, então, são
2 décadas, mais de 2 décadas no ramo, Adriano. E de lá pra cá, nós tivemos várias e várias crises no mercado. Com certeza. Passamos por agora a pandemia e outras crises econômicas mesmo, que no caso da crise da pandemia foi uma crise de saúde, mas que afetou de maneira assim forte, mas fortemente a economia geral e principalmente serviços. certeza, Acho que com o seu, né, certeza. Adriano? Não sei, Tá eu não tenho doido. a dimensão do que foi. A pergunta que eu faço pra você é, enquanto cristão, como lidar com essas pressões? Porque eu acredito, né? Acho que todo empreendedor passa por isso. Altos e baixos, vitórias e fracassos. Sim. O empreendedor que quer ser empreendedor, ele tem que entender, Adriano, que fracasso faz parte da vida. E você Com tem o certeza. exemplo dos grandes, Steve Jobs e por aí vai. Um monte, Com certeza. O Walt Disney, Walt vários. Disney, você É, tem com vários, certeza. os grandões todos A passaram pergunta, Adriano, e a fracasso. pergunta é essa: como que a fé, porque eu tenho certeza disso, que a fé ela é uma ferramenta que te ajuda a lidar com isso. Como é que você consegue associar a fé a esse, na hora da queda e o levantar e o cair, o fracasso e o sucesso? Como é que a fé associa, te ajuda e ajuda o empreendedor que está começando agora, que talvez ele acha que é só festa, né? Por exemplo, agora a reforma tributária que vai pegar bastante a área de serviços. Com certeza. Então, Com certeza. pode ser que venha uma crise aí daí para frente. Como é que esse cristão empreendedor pode ser ajudado pela fé? Essa eu acho que é a pergunta. Como que a fé pode ajudar nesse percurso de altos e baixos da vida do empreendedor? É verdade. Tem um versículo que diz que muitas são as aflições do justo, né? Mas o Senhor a livra de todas. todas. Gente, eu sou testemunha disso. Viu? O que eu já passei, né? O pastor Fernando até sabe de algumas coisas que ele me acompanhou e tudo. Então eu chego aqui hoje, o pessoal vê, o Adriano é o Adriano da autoescola, é o empresário do ramo de autoescola. Mas você ser empreendedor no Brasil, né? Principalmente, você sabe que não é fácil. E eu passei realmente muitas agruras. E vou falar com vocês, muitos amigos meus fracassaram. Mas porque não tinha fé e não tinha consciência do Deus que eles serviam. Mas eu tenho essa consciência. Então eu sempre ministrei na igreja sobre fé, sempre cantei sobre fé. Eu gosto de muita música sertaneja evangélica, né? E tem uma música do Daniel Samuel que eu gosto demais, né? Não diga, não posso, que eu não vou conseguir. Deus não se agrada dessa decisão. E falando para vocês rapidamente, eu precisava muito de uma certa feita, de ter uma aprovação do Detran de Belo Horizonte para me exercer a função de diretor-geral de autoescola, porque nessa época eu ainda não tinha curso superior. E eu ia ter que contratar um profissional com curso superior, pagar um curso para ele, fazer um investimento alto. Só que o Detran, ele deu uma brecha para quem já fazia essa função, tivesse o nome no contrato da empresa, poder fazer o curso sem o curso superior. Só que quando eu cheguei lá, a mulher me deu um não, porque tinha expirado prazos. E eu orei na Avenida João Pinheiro, no meio do canteiro. E eu tinha apresentado uma igrejinha com meu irmão. A gente tinha uma duplinha sertaneja, temos ainda, né? Irmão Silva, né? Glória! A gente tinha cantado uma música sobre isso, sobre fé. Entendeu? Que Abraão em Moriá fez prova de fé com Deus, bem cedinho está lá, veja o que aconteceu, colocou o seu filho Isaque amarrado sobre o altar, quando foi sacrificá-lo, o Senhor mandou parar. Prova de fé, é com prova de fé, é assim que a gente vence, só não vence quem não quer. Então, com base nisso, eu orei e falei, Senhor, eu estou numa prova de fé que agora eu preciso disso, eu vou voltar lá naquela mulher. Eu voltei lá, rapaz, e a mulher não era das educadas, não, entendeu? Aí eu vi lá, veio um rapaz. Ela não estava lá. Eu peguei e expliquei pela situação. Ele pegou e deu um carimbo e falou comigo, ela vai chegar aqui daqui a pouco eu tô saindo. Você pode falar pra ela pra fazer pra você. Aí eu voltei, ela olhou, não falou nada, depois ela carimbou, assinou e autorizou. Falei, isso é prova de fé. Sim. Então, gente, Deus, ele nos honra quando nós também colocamos a nossa fé em ação, em prática, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé também é impossível você sobreviver no mercado tão sombrio, né? E não só desses problemas que a gente fala da crise, e etc, etc. Os desafios que o empreendedor enfrenta hoje na captação de clientes, né? Na concorrência desleal, nos impostos, os fornecedores, né? Tem uma série de desafios, né? Uma série de desafios. Então, quanto maior for a sua estrutura espiritual
e a sua fé, melhor você vai aprender a lidar com isso. E a família também tem um papel muito importante nisso. A mulher sábia edifica a casa. E eu Sim. tenho uma mulher sábia. Né? Vocês Glória a conhecem Deus. a minha esposa, Sim. né, meu bem? Não tô falando de comentar o meu ibope, não. Exato. Não, mas aproveita a Entendeu? oportunidade. Não perde a oportunidade, não. Mas vocês que são casados sabem disso. Sim. Né? Da importância de você ter uma pessoa ajudadora do seu lado. Uma pessoa que na hora que você tá lá embaixo, ela te joga pra cima. Não faz igual a mulher do Jó, né? Entendeu? Então, a fé ela é muito importante. Eu trabalho isso muito com meus clientes. Porque as pessoas, né? Você que é da área, você sabe. As pessoas estão muito desmotivadas. Entendeu? As pessoas estão desistindo muito fácil. Sim. Isso é falta de quê? De fé. Uhum. Né? Quando você não tem fé, você desanima no primeiro obstáculo que você encontra. Então, é por aí. Ô, Renan, eu queria fazer só mais uma pergunta Fica à vontade, para emendar nesse assunto, Adriano, aproveitando sua experiência, porque tem uma outra coisa, é lógico, Adriano, a fé, ela é o nosso sustento, Sim. né? Ela é o nosso sustento. Mas a fé também, ela tem um aspecto que às vezes a gente ignora. Eu queria que você falasse sobre isso. Por exemplo, vamos pegar o caso da pandemia, Adriano. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Beleza, você tem a fé, mas eu queria que você relacionasse também como que, é lógico, como cristão, nós devemos ser vigilantes, nós devemos ser organizados. A questão do planejamento, Adriano, para romper com crises, para superar a crise, o planejamento, a organização, o pensar, vamos dizer assim, o pensar de maneira estratégica, seria isso. Como que alguma experiência que você teve e que isso te auxiliou? Porque certamente 20 anos no mercado, 20, 25 anos no mercado, não é por sorte. É lógico que é graça de Deus, Adriano. A gente sabe que é a graça de Deus, mas tem mecanismo, tem técnicas, tem... A fé te deu sabedoria, orientação e planejamento. É isso que eu queria que você contasse, talvez uma experiência sua de que isso te ajudou a superar desafios e dificuldades. Na verdade é o seguinte, né? A gente não pode confundir fé com utopia, né? Eu vou fazer, Deus vai me ajudar. Isso né? é verdade. Eu vou dar o passo, Deus vai pôr o chão. Mas tem que ver o tamanho do passo que você tá dando também. Uhum. Né? Que talvez Deus não colocou o chão tão na frente e você tá, né? E a questão do planejamento, ô Flaviano, pra mim, é um desafio. Porque pensa num cara assim, a gente estava até conversando aqui antes, né? Que é pra ontem. Mas eu tenho a minha esposa. Ela é do planejamento. Então ela me auxilia muito nesse processo. E realmente, quando você se planeja, é igual uma viagem. Né? Você quer fazer uma viagem para um lugar, você não fala, eu vou viajar amanhã. Né? Você não faz o planejamento daquela viagem, calcula quanto você vai gastar, etc, etc. E empreendimento é mais ou menos isso. Eu fui sócio de um rapaz por muitos anos, né? No ano passado, infelizmente, eu o perdi. Eu precisava de comprar a parte da autoescola. E eu tive fé, mas eu também fiz um planejamento. Fiz uma proposta para os filhos dele, eles aceitaram, são muito meus amigos, pessoas assim, maravilhosas. Mas eu me planejei, tive que dar uma entrada, tive que parcelar algumas partes. No início eles não queriam parcelamento, mas eu estava na campanha lá na minha igreja, na Igreja Batista Nova de Jerusalém, do Dom Bosco. Eu toquei ela numa quinta, na época era quinta-feira ainda, eu toquei ela no culto, ungir a minha careca aqui no final, né? Não, acabou. Acho que foi o pastor Fernando que orou para mim. E eu entrei no carro rapidão e passei lá na porta da autoescola, tirei o óleo e passei na porta da autoescola. E falei, amanhã eu fecho negócio aqui. E Deus me honrou. Mas tudo com fé, mas também com os pés no chão. Eu fiz um compromisso dentro daquilo que eu aguentava arcar. E Deus me honrou e graças a Deus consegui pagar, tá indo. Que bom, ai, que legal, que legal. Então, aproveitando também, eu tenho alguns clientes que às vezes aparecem porque o Detran ele obriga você a fazer 20 aulas no mínimo. Então, às vezes aparece aquele irmão assim, mais simples, né? Não estou aqui desmerecendo a fé de ninguém e nem tão pouco criticando a maneira da pessoa pensar. Sim. Mas a pessoa às vezes chega pra mim e fala, irmão, eu vou fazer só as 20 aulas e vou lá fazer o exame. Porque Deus me falou que eu vou passar. Mas o cara tá roda dura. Entendeu? Então ali eu tenho que ter um jogo de cintura, né? Que dá vontade de falar assim, o diabo te falou que você vai passar, né? Cadê? Entendeu? Mas eu tenho que ter um jogo de cintura com esse cliente. Meu amigo, entendeu? Você tá indo bem, mas você precisa... Isso é o quê? Isso é só fé, isso não é planejamento. Porque você precisa de trabalhar também aquele número de aulas, embora o Detran exija 20 aulas no mínimo, mas tem gente que gasta 30, 40,
50. Eu gastei 40, 50. Exato. Ô, gente, 40 aulas para quem não dirige não é muito. Porque todo aprendizado, ele tem dois lados. Você do ensino, você sabe disso. Uhum. Né? Principalmente em termos de prática, é o lado do aprender e o lado do praticar. Sim. Entendeu? Se você me perguntar todo o processo de habilitação, eu te falei aqui talvez com 20 minutos. Tudo que você tem que fazer para tirar a carteira, né? As matérias de legislação de trânsito, processo psicotécnico. Eu avisei ele que eu tava tossindo, viu, gente? Não, tá. Então vocês aguentam aí. Tá tranquilo. Então, o processo também da habilitação, processo do número de aulas e etc. Eu te falo. É igual você vai fazer um curso de equilibrista atravessado uma corda de um poste pro outro. Você já entendeu o que você tem que fazer, ué? É atravessar de um poste pro outro, mas você vai subir lá e vai atravessar? Vai na prática, né? Você tem que treinar. O entendeu? processo é assim, Adriano. São 3 fases. É o aprender a fazer e o aprender a ser. Uma coisa é você aprender na teoria. Isso. Outra coisa é você aprender na prática. E outra coisa é você fazer aquilo como se fosse natural. É o aprender a ser. Esse é o processo de aprendizagem. É verdade. E é tão interessante o que você falou, porque a gente começa a ensinar os alunos, né? Começa a ensinar os alunos, a gente pega uma rua mais reta, eu uso muito o Riacho das Areias aqui. Então as primeiras aulas é tranquilo, arranca, põe as marchas e vai guiando. Ah, mas dirigir isso aqui? Eu falei, ué. Ah, isso aqui é fácil demais. Ué. E realmente, você arrancar um carro e sair guiando ele aí, é fácil. Eu só penso assim, você não sabe o que te aguarda. Né? Quando você joga o cliente ali no morro, quer ver, Isso, aí ele vê que a coisa é bem mais complexa. Sim. Agora, uma coisa é certa. Quando você planeja e você tem fé, e você não abre mão daquilo que você quer, você alcança. Eu tenho candidatos aí que fizeram muitas aulas, eu tenho candidatos que fizeram menos aulas, eu tenho candidatos que fizeram vários exames por questões emocionais, não passaram, mas todos, independente da idade e de ter aquela queda para dirigir, que tem umas pessoas que aprendem mais rápido, né? Uhum. Isso não é só para dirigir. Tudo na vida parece que a pessoa tem uma Tem. inclinação Uma melhor, tendência, né? Mas todos aprendem e todos conseguem. Basta querer, ter planejamento Isso, e fé. E fé. Muito por aí. Muito bem. Ô, Adriano, nós falamos muito de fé, né? Nós falamos de que a fé é necessária, que a fé nos ajuda nos momentos de dificuldade, mas a Bíblia tem um versículo que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, eu queria que você falasse para nós, eu queria que você falasse para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, como que você alimenta a sua fé? Quais são as disciplinas espirituais? Quais são as disciplinas práticas? Na prática, o que você faz para alimentar a sua fé? Eu alimento a minha fé na oração, na palavra, é claro, né? Sim. Mas eu alimento a minha fé também na ousadia. Ó. Eu sou um pouco ousado. Sim. Uma vez, deixa eu contar um negócio aqui. Fica à vontade. Eu tava fazendo uma cozinha lá em casa e tinha que colocar granito na minha cozinha toda. Fazer uma bancada assim e tudo. Muitos anos isso. A pia, as pedras. E o negócio ia ficar barato, não. Cheguei na mamoraria um sábado. Talão de cheque, R$100 na conta. Eu falei, quanto que é? A mulher, tanto. Eu falei, à vista, é tanto. Eu vou pagar à vista. Enchi o cheque dela lá. A mulher, você é doido. Não se preocupa, não. Quando foi segunda-feira de manhã, meu irmão me liga. Falei comigo assim, aqui, você sabe um cheque que você me arrumou uma vez aí? Tudo. Eu falei, sei. Pois é, vai entrar daqui 15 dias, mas eu já tô com dinheiro aqui. Então, sabe, é sempre assim. Eu, às vezes, eu dou uma... Não vou dizer assim, um atrevimento, não, entendeu? Mas eu, às vezes, eu faço... Deus fala pra você prova com ele. Eu faço. Eu já tenho um testemunho aqui na igreja. É uma coisa assim muito, muito simples, mas pra mim foi muito edificante. Eu dei um testemunho aqui que na época da pandemia eu tinha uma reserva, graças a Deus, né? Mas essa reserva foi acabando. Sim. Beleza. Aí, rapaz, a escola não reabria e eu tinha a prestação de um carro que eu tava vencendo já. E o último dia pra me pagar 100 pro cartório era no dia seguinte. E faltava, se eu não me engano, R$100, alguma coisa assim. Aí eu passei na minha sogra, ela falou que tinha um irmão que tava precisando de comprar umas fraldas, um irmão que mora aqui em cima. Aí eu fui lá em casa, peguei o dinheiro que era da prestação, que eu falei, já tá faltando aqui mesmo, pronto. Fui lá e deu R$100 de oferta pra irmã, ela ficou feliz e tudo, fui embora. No outro dia eu saí, não sei se eu fui na minha sogra, onde que eu fui, meu irmão mandou um áudio, um irmão que eu tenho que mora lá do Romero Gil, Vila das Flores. Ô rapaz, eu passei na sua casa pra te ver, não sei como é que você tá e tudo. Eu até deixei uma oferta pra você lá na caixinha do correio. Fui lá olhar, era R$200. Exatamente o que precisava pra pagar. Entendeu? Aí eu falei, gente... O 100 que foi de oferta e o 100 que faltava. Né? Então é
É assim que Deus faz. Sim. Entendeu? Você tem que ser ousado, claro, com consciência, e sempre alimentando a fé. Eu gosto muito de congregar por isso, porque quando você vem ao culto, você ouve a palavra de Deus. Sim. E a palavra de Deus, ela te alimenta. Né? Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu leio também bons livros e artigos também, eu gosto de ler, né? De pessoas capacitadas, né? Gabaritadas. Então isso tudo eu acredito que alimenta a nossa fé. E se você não alimentar a sua fé, você vai alimentar o seu medo. Porque tem sentimentos na nossa vida que você não elimina, você administra. Na verdade, todos. Isso, verdade, né? verdade. Isso vale pro amor, pro ódio, pra fé, pra coragem, pro medo, ansiedade. Né? O psicanalista aqui que o diga, né? Que é acho que a ansiedade é o campeão aí, né? Sim, então, sim. aquele sentimento que você der mais vitamina, ele vai ficar mais forte. Então, você quer dar vitamina para sua fé? Ouça a palavra de Deus, alimente da palavra e coloque a sua fé em ação também. Né? Você tem que praticar a fé também para ela fortalecer. Sim, né? A fé tem que fazer atividade física para ela ficar mais forte. Exatamente. É por aí. Eu acho interessante ouvir esse tipo de testemunho, porque a gente sempre aprende algo novo sobre como alimentar a fé. Normalmente a gente sempre fala da oração, da palavra, que são indispensáveis, é indiscutível, né? Todo mundo sempre fala, eu oro, eu leio a Bíblia, mas sempre tem as pessoas têm algo particular para acrescentar a nossa maneira de como acrescentar a nossa fé, né? Muito bacana, Adriano. Olha, a gente sabe que existem muitas dificuldades na hora de tirar uma carteira de motorista. Eu tô direcionando a pergunta para esse lado porque, né, é o seu ramo. Tudo bem. Né? E eu queria que você falasse pra gente como que você contribui para que as pessoas conquistem esse sonho, né? Você falou antes, é um sonho. Não é simplesmente algo que, não, eu tenho dinheiro aqui guardado, vou lá tirar minha carteira. É um sonho, é algo que ajuda no seu dia a dia. Hoje em dia, você falar assim, eu não tenho um carro, é complicado, né? Então, assim, como que você contribui para que as pessoas... O que você, na prática, faz para que as pessoas consigam realizar esse sonho? Essa pergunta sua aí, dá para escrever um livro. Uai, bem grosso. Tanto de coisa que você ouve no carro, né, Adriano? Nossa, não fala não. O instrutor é psicólogo, né? Exatamente. Entendeu? Porque você convive com as pessoas ali todo dia, né? Mas é interessante, porque tem coisas na vida que são sonhos que a pessoa não deve abrir mão e são coisas necessárias. Digamos aí, a carteira de motorista. A carteira é indispensável. Um curso de inglês também é interessante. Um curso de informática, né? São coisas assim essenciais para a vida. Mas se tratando da carteira de motorista, né? O que a gente está falando aqui, todo e qualquer projeto, ele tem 3 fases. Ele tem a fase do início, do meio e do fim. Sim. Qual que é a fase do início de qualquer projeto? É quando você está empolgado. Eu vou tirar a carteira. Vou lá na autoescola Adriano e vou tirar a carteira. Você está na fase ali da empolgação, porque brotou aquela ideia. Aí você encontra com um amigo seu de verdade, né? E tem amigos de verdade e amigos, né? Não tão de verdade, né? Aí você fala que você vai tirar a carteira, ele te incentiva. Não, rapaz, vai ser bom demais. Aí depois você compra um carrinho pra você e tudo. Então o seu coração, ele tá ardente com aquela questão. Isso não é só pra carteira, não, né? Vou emagrecer, vou fazer uma viagem, vou fazer uma faculdade, né? Todo e qualquer projeto, quando ele brota ali no seu coração, você fica animado. E às vezes você quer compartilhar aquilo ali com as pessoas. E tem que tomar cuidado com quem você está compartilhando isso também. Isso é muito importante. Nós temos o exemplo da Bíblia, né? Da mulher que o filho estava morto, né? E ela encontrou, o Geazi? Com quem que ela encontrou lá? Com um camarada lá? Do Eliseu lá, ué? É o Geazi. Geazi, não é? Ô, gente, tô bom, né? Acho que eu tô... O próprio. Fiquei perto dos caras aqui, estou ficando bom, hein? O que perguntou pra ela? Tá tudo bem? Ela falou, tá. E o filho estava morto. E ela foi aonde? Lá no profeta. Então, às vezes, você também tem que tomar cuidado com quem você está dividindo o seu sonho, o seu projeto. Enfim, então essa parte da empolgação ela é muito legal. Aí você vai na autoescola, faz a matrícula, já faz exame médico e psicotécnico e tudo. Uma parte muito boa também de qualquer sonho, de qualquer projeto, é a concretização. Né? A sua formatura numa faculdade, o dia que você é aprovado. Eu tenho aluno lá que dá glória a Deus, eu tenho aluno que me pega e me roda, eu tenho aluno que sai gritando, porque é um momento importante de uma conquista maravilhosa, gente, que é tirar a carteira de motorista. Mas isso vale também para quem conseguiu alcançar um outro objetivo, falei da faculdade,
emagrecer, fazer uma viagem bacana, etc, etc. Enfim, só, gente, que entre o início e o fim tem um meio. Aí é que mora o perigo. Se você pegar tantas histórias da Bíblia, ninguém fracassou no início nem no fim. Sempre foi no meio. É no meio que o povo murmurou, no meio que o povo reclamou. Né? Foi no meio que o Davi pisou na bola. Sempre e tantos exemplos. Então, quando a pessoa chega lá na autoescola empolgada para tirar a carteira, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não estou lá só para ganhar o dinheiro da pessoa. Eu estou lá para dar um retorno profissional e também um retorno emocional. Então, há uma diferença muito grande entre fabricar um motorista e formar um condutor. Fabricar um motorista é quando eu fico naquela decoreba. Aperta aqui, agora vira para cá. Né? Esses dias mesmo aconteceu comigo, não, um tempo atrás, né? Eu peguei um candidato que veio de uma determinada autoescola. Quero deixar bem claro aqui, viu? Que eu sou amigo de todos os donos de autoescola aqui de Betim, um pessoal muito bacana. E não estou aqui desmerecendo o trabalho de ninguém. Todos são muito bons. Eu tenho amigos, instrutores que excelentes profissionais. A gente troca muita figurinha. Mas esse fato foi engraçado. O camarada começou a dirigir e toda hora ele fazia assim, ó. Ele ia de novo. Eu falei, filho, você tá dando um piripaque do Chaves, o que tá acontecendo com você, né? Ele falou, não, é porque eu aprendi que em cada poste eu tenho que olhar o retrovisor. Eu falei, Jesus. Eu falei, então se você pegar uma BR que não tem poste, você não vai olhar. E se você for lá no pátio da CEMIG, que tem um tanto de poste, você vai quebrar o pescoço, vai ficar, né? Então na verdade, gente, isso foi só um parênteses que eu abri, mas fechando meu raciocínio aqui, no meio é que as pessoas existem. Os brasileiros, nós somos campeões em desistência. Entendeu? Infelizmente, a maioria dos brasileiros, nós não termina o que começa. Porque na hora que o negócio aperta, a pessoa desiste. O número de candidatos que faz um exame de direção e por qualquer motivo não passa, custa voltar na autoescola. A pessoa desanima, a pessoa desiste. Porque na hora que o negócio aperta, ela desiste. Então eu dou uma palestra na sala de aula, normalmente, no nosso curso de legislação, e quando eu estou fazendo as minhas aulas, eu estou sempre focado naquilo que aquele cliente, no objetivo que ele está querendo alcançar. Sim. E eu fico também muito preocupado com os alunos que são reprovados, né? Inclusive, já teve casos na autoescola agora recente, de pessoas que chegaram na autoescola destruídas mesmo, porque não passaram, né? E eu não tive como dar um suporte na hora, mas passou lá na autoescola e conversou com a minha esposa, a Sânia, e ela deu uma palavra maravilhosa. Nós temos depoimentos no Instagram, também do WhatsApp, de pessoas que receberam muito mais do que simplesmente uma aula prática. As pessoas precisam de um suporte. Então, o inimigo número 1 dos alunos é a ansiedade. Né? Temos aqui um psicanalista e você sabe que o carro-chefe da ansiedade é a preocupação. Tô certo? Com certeza. O que é preocupação? Pré-ocupação. Você está ocupando a sua mente antes da hora por uma coisa que talvez nem vai acontecer. Porque fizeram uma pesquisa em 1900 e bolinha, não sei quanto, ou em 2000 e pouco, que 95% das preocupações não se transformam em problemas. Não se concretiza. Tô certo? Aí nós vamos montar um escritório, nós dois. Brincadeira. Então, o que acontece? Então, ensinar a dirigir é muito mais do que se ensinar. O pessoal chega lá, eu quero aprender os macetes do Detran. Falou, filho, isso não existe mais não. Isso tem 300 anos. Hoje nós temos um compromisso com a sociedade de colocar condutores bons na rua. Isso. Né? Pessoas que realmente estão preparadas para um trânsito. Então, eu quero enumerar aqui rapidamente 3 fatores que reprovam um candidato. Ok? Além da ansiedade, é claro, porque a ansiedade é o quê? Ele é excesso de futuro. Gente, quem não é ansioso? Todos nós somos, em maior ou menor proporção. Falei aqui sobre administrar sentimentos, né? Sim. Ansiedade existe desde sempre. Jesus ficou ansioso, não ficou? O que ele falou? Ô pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, me leva para a cruz logo. Tô errado? Eu não tô aguentando mais, me leva para a cruz logo, deixa eu morrer aqui, né? Entendeu? E ele falou sobre ansiedade, né? Paulo que fala sobre ansiedade também? Nós temos sobre a ansiedade, porque ele tem que cuidar de nós. Então, Pedro, né? É porque o Pedro começa com P. Paulo também fala. Paulo também fala sobre não estáis ansiosos por coisa alguma. Pronto. Isso aí que eu queria dizer. É isso aí que eu queria dizer. Então não esteja preocupado antes. Faça antes conhecido diante de Deus. Exatamente. Então, às vezes, você fala com um candidato, até no... Eu gosto muito de fazer pré-exame. O que é pré-exame? É uma simulação do exame.
A pessoa tá dirigindo uma maravilha. Eu falo, cara, para aqui beirando o meio-fio. Desliga o carro. Vamos fazer um pré-exame. Agora eu sou o seu examinador. A pessoa já se transforma, velho. Sim. Entendeu? E às vezes eu sou meio, né, pra dar uma dura mesmo. Às vezes o cara tá dirigindo e me pergunta um negócio. Eu falo aqui, sou seu examinador agora. Não sei não, ué. Cadê o que você aprendeu? Porque, gente, quem dá aula, você tem que saber o objetivo que você quer chegar com o aluno. Tem aluno teimoso. Tem aluno que tem dificuldade de aprender. Quem conduz a aula sou eu. Eu não posso, porque aquele aluno... Eu tenho aluno que discute comigo e tudo. Fala, esse cara tem né, que se ferrar, porque... Não, vou trabalhar com ele também. Vou conversar com ele, ô rapaz e tal, entendeu? Porque eu tenho um compromisso profissional com aquela pessoa. Então, a ansiedade é o seguinte. O examinador fala com o candidato assim, para ali pra mim sem usar o freio. Ele já dá certo, já tá com a primeira no meio da rua, já quer fazer o negócio. Porque ele tá ansioso. Ele quer ficar livre daquilo ali. Ele esquece que ele tem que sinalizar, observar retrovisor, alinhar o carro, para depois ele colocar a primeira. Só que ele tá tão ansioso que ele quer fazer o negócio de uma vez. Entendeu? Então eu chego lá, o pessoal fica comigo, será que vai mandar eu virar à direita ali? Será que vai mandar eu virar à esquerda? Eu falo, calma, relaxa, faz o que você aprendeu. Então, resumindo aqui, os 3 fatores que reprovam um candidato. O primeiro é o candidato despreparado. Ele não preparou para aquilo ali. Eu conversei com ele e tudo, né? Às vezes o instrutor fala comigo, ô Adriano, o camarada quer fazer exame, mas ele tá muito fraco. Aí eu chamo o camarada, converso com ele, faz mais aulas. Não, vou fazer só essas aulas mesmo. Eu vou lá para ver como é que é. Ele já sabe como é que é. Mas ele vai para ver como é que é, entendeu? E infelizmente vai dar com os burros na água. Mas acontece. Tem o custo financeiro, né, Adriano? Tem que pagar taxa de repetente, aluguel do veículo, mais o número de aulas, entendeu? Aí eu oriento esse candidato, ele vai lá, não passa. Mas é porque ele é roda dura, ele é um burro? Não. É porque ele não foi preparado. Tem também o tipo de reprovação, que é do cara que dá um azar no dia do exame. Entendeu? Já aconteceu do cara terminando o exame, o pedestre tá na frente dele e não vê. Entra um senhor com um carrinho de picolé. Ou então ele tá chegando e vem um ônibus ao contrário e não cabe ele entra junto com o ônibus. Fez tudo certo, mas não teve aquela leitura de trânsito. Rapaz, eu mesmo... Deu um azar. Burro com carroça. Eu mesmo, quando fui fazer eu tirei carteira de moto e carro. Quando eu fui tirar a carteira, né? Tirei dos dois, A e B, né? E eu desequilibrei, cara, na moto, coloquei o pé direito no chão. Reprovação na hora. Foi um azar. Tá vendo? E eu sabia... Eu sabia pilotar moto. Dirigir carro eu não sabia. No carro eu tirei de primeira. Na moto eu reprovei por causa do desequilíbrio. Tá vendo? São vários depoimentos nessa linha. A pessoa realmente sabe fazer. Eu já levei aluno que dirige há muitos anos. O cara dirige melhor do que eu. Foi lá e não passou o exame. E levei aluno no mesmo dia dele que aprendeu tudo comigo do zero e foi lá e passou. Sim. Porque fez o que está na resolução, o que está no Código de Trânsito, o que é exigido. Eles têm regras a serem seguidas, né? Mas o terceiro motivo de reprovação, e o maior deles, chama autoavaliação. O próprio candidato se reprova. Talvez ele está fazendo o exame, ele está indo bem. Aí para e não olha o retrovisor. O examinador fala com ele, você não olhou o retrovisor, não. Ele vai contando os pontos. Aí ele fala, tomei pau. Dali pra ele não consegue fazer mais nada. O carro morre. Você foi reprovado? Não, ué. O carro morreu, ele só morreu. Você não atropelou ninguém, o carro nem andou, ué. Agora, se você morrer 2 vezes, já complica. O carro morreu uma vez, isso pros alunos é o fim do mundo. Parece que, né? Aí eles não conseguem continuar e pensam, estou reprovado. E faz um exame péssimo. Então ele não foi reprovado por causa daquele erro. Ele foi reprovado porque ele não conseguiu administrar o erro que ele cometeu. Inteligência emocional, né? Inteligência emocional. E tem um versículo bíblico, tem uma passagem bíblica, aliás, no livro de Números, eu não vou lembrar exatamente a referência agora, mas quando os espias estavam voltando da terra, a expressão que eles usam é que nós éramos, diante dos gigantes, nós éramos como gafanhotos. Ou seja, a maneira como eles viam. Se eu não me engano é gafanhotos, eu não lembro se esse é o termo utilizado, mas ele se via pequeno. Era a maneira como ele se via diante dos gigantes. Enquanto isso, Josué e Caleb estavam falando, não, a terra é boa, vamos lá. Então a diferença de visão, né? Eu acho que se encaixa perfeitamente com o que você está falando. Eu já tive aluno, só que o examinador chamou a atenção dele o exame todo. Aí chegou lá, conversou com o outro, conversou.
Pô, liberou o cara. Falou, você tá aprovado, viu? Sim. Porque o cara aguentou ali aquela pressão. Então, quando você for fazer exame de direção, não se auto-reprove. Isso é igual ao futebol, né? Diz que o jogo só acaba quando termina, né? Exame de direção também é a mesma coisa. Agora, tem bancarrotas que o cara comete no exame que não tem jeito, né? Não tem. Passar a parada obrigatória, deixar usar o cinto de segurança, atropelar os outros, capotar o carro. Não pode, né? Entendeu? Já aconteceu do aluno meu avançar o páreo, né? E chega lá o examinador, não deu não, filho. Você avançou o páreo ali, aí o examinador saiu, o cara falou comigo assim, esse examinador tá com demônio. Eu falei, eu sei que tá. Você que tá avançando o páreo e você que tá com demônio, tá prestando atenção. Passando alguém ali. Então, os desafios são grandes. E outra coisa também que influencia muito na questão da conquista do sonho são fatores externos. Entendeu? Eu já teve aluno meu que fez exame, vou contar uma experiência pra você aqui, muito interessante. O cara ia fazer exame, toda vez o pai dele ia com ele. Ele ficava com ele, ó, você não esquece do cinto não, viu, fulano? E também, ó, não vai na ideia do examinador não. O examinador é cheio de pegadinha. Eu tinha que chamar o cara e falei, escuta o que seu pai tá falando não, tá? Faz o que você aprendeu comigo. Aí o cara ali não passava, aí o pai dele, tá vendo? Aí ele marcou o exame do menino de novo, o menino tornou não passar, que ele foi lá comer lero-lero. O cara que foi marcar de novo, eu falei, você vai me fazer um favor. Você vai ficar lá na sua casa. Ou então você fica de esquina. Fala com o seu menino que você não vai. Você tá pondo nervoso. Falei com ele, o cara é amigo meu. Sim. Legal isso. Não, você tem nada a ver. Eu falei, tem sim. Falei, eu tenho essa liberdade com você. Falei, vamos deixar o menino ir sozinho. Fala que você não vai poder ir, entendeu? Não fala que eu falei pra você não ir, não. Mas pelo amor de Deus, fica em casa. Você tava caindo o menino, só. Você falando na cabeça, sei lá, ó. Ele foi. O menino foi e passou. Passou. Entendeu? Então já teve casos do cara que chegou e fazia exame e falou, bem que o meu pai falou que da primeira vez ninguém passa. Entendeu? Já foi reprovado. Então, exatamente. As pessoas, às vezes, elas já saem de casa programadas para perder. Por isso que Jesus falou, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Qual que é a percepção que você tem do exame de direção, do examinador, do seu instrutor, da autoescola e de tantos outros fatores que permeiam essa questão da habilitação? Tem que ter visão boa. Acho que é para tudo na vida, velho. Se você começar a ver o negócio só, né, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será treva, não é isso? Isso. Se você começar a ver tudo com pessimismo, eu não vou dar conta, eu não consigo, o fulano falou que ninguém consegue, e você começar a alimentar isso aí, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então é fé, coragem e heroísmo, né, digamos assim, né? Bora pra cima. Bora pra cima. Adriano, tem uma outra pergunta que a gente queria fazer pra você. É o seguinte, é lógico que a prática de empreendedor, ela não é cristã ou não cristã. Lógico. Quem é cristão é o Adriano. A prática empreendedora é normal. O que você faz e o outro empreendedor, mesmo não sendo cristão, as duas práticas deveriam ser iguais, né? Mas eu queria que você respondesse pra gente se pra você existe alguma diferença, né? Ou o que te diferencia? O que o cristianismo traz em você que te destaca nesse aspecto do sua prática empreendedora do empreendedor não cristão, por exemplo? O que te diferencia? Você tem, pra você como cristão, tem algum diferencial? Essa é isso? Um diferencial. Essa pergunta aí Essa aí foi pra te apertar. Essa veio pra me deixar de cabelo em pé, né? Essa pra deixar seu cabelo em pé, literalmente. Eu acho, né? Eu penso, né? Você nunca tem que falar acha, né? Isso, eu penso, exatamente. Eu penso que tudo na vida gira em torno da segurança. Quando você tem segurança do seu profissionalismo, segurança da sua capacidade, segurança da sua fé, segurança do Deus que você serve, né? E segurança do Espírito Santo que habita em você, a sua percepção, igual eu falei agora, se os seus olhos forem bons, a sua percepção de mundo e de clientes, de concorrentes, de fornecedores, de funcionários, né? De vizinhos próximos ali, de família, ela é outra. Então, às vezes eu converso com amigos meus que não são crentes e eles estão assim desesperados com algumas mudanças que podem vir e eu tô numa paz, meu amigo, de dar inveja de qualquer um. Por quê? Eu conheço Deus que eu sirvo. E eu percebo que as pessoas também, principalmente que fazem aula comigo, elas sentem essa segurança. E eu já dei aula pra gente, assim, de gênio muito difícil e de gente que eu percebo que é até demônio. Eu já cheguei em casa e orei. Senhor, tem misericórdia.
Entendeu? Que as trevas não combinam com a luz, né? Entendeu? Então, o diferencial, não só para mim da autoescola, mas para qualquer empreendedor cristão, ao meu ver, é a segurança que ele tem no Deus que ele serve e a empatia que ele precisa ter. Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro. Então, exatamente. é o que eu falei no início, eu não posso só pensar em ganhar dinheiro. Eu tenho que dar um retorno profissional e emocional e para ficar melhor ainda, um retorno até espiritual. Já parei carro com um aluno e conversei muito. Falei da Bíblia, dei vários exemplos da Bíblia, até para alunos que não tem nenhuma noção do que é Bíblia, gente, até sem religião, digamos assim. Já coloquei música evangélica para o pessoal ouvir, já cantei trechos de música evangélica pra gente. Entendeu? Então, esse é um diferencial do Adriano. Né? Até porque eu canto também, mais ou menos. Então, eu canto trechos de música para essa pessoa. E lá na autoescola também, a Sânia conversa muito com os clientes. Então ela tem esse trabalho lá, né? Uma espécie de um acolhimento, né, Adriano? Acolhimento, porque a Sânia ela é formada em recursos humanos, né? Legal. E ela é uma mulher inteligente. Né? Quem conhece, quem é próximo à Sânia sabe disso. Ela não é só inteligente, né? Porque inteligente muita gente é. A Sânia é uma mulher sábia, porque é sábio aquele que sabe usar a inteligência. Sim. Isso ela sabe fazer muito bem. Então as pessoas vão lá conversar com ela, porque sabe que vai passar essa segurança. Então, você ter um conhecimento, ele é muito importante, mas quando você tem uma base bíblica e você tem o Espírito Santo que te capacita ali naquelas situações, não vou dizer que você tira de letra não, né? Porque todo trabalho é árduo, mas é menos pesado. Menos pesado. É legal demais. Imagina um candidato, né, que chega e vem de um contexto com muito pessimismo, igual esse cara. Ninguém passa de primeira lá. Certamente, porque eu acredito que o Adriano deixou bem claro aqui, que não é que ele fica o tempo todo incomodando o candidato com a fé. Não, mas a sua vida transmite para ele segurança, transmite para ele. É a ideia da empatia que você falou, né, Adriano? Claro. Se colocar, eu não tô aqui para pegar o seu dinheiro, mas para realizar, construir junto com você o seu sonho. Claro. E que é um sonho mesmo. Só que acho que só quem teve aquela experiência de cara riscar aquela folhinha ali, meu Deus. Existe, na verdade, né? Eu acredito que a psicologia também deve tratar isso muito. Eu já li muitos livros de autoajuda. E em 2001 também eu fiz um curso lá em Belo Horizonte que chama Psicologia Aplicada ao Trânsito. Por quê, gente? Eu, ao longo da minha carreira, eu estava vendo que as questões que as pessoas estavam sendo reprovadas não estavam totalmente ligadas à praticidade de dirigir. Eram questões emocionais. Né? E a maioria das guerras, né? O Sun Tzu, né? A arte da guerra. A arte da guerra. A maioria das guerras você vence antes. Entendeu? Então eu tenho que preparar o meu cliente emocionalmente antes, para ele já chegar lá resolvido nessa questão. 100% não. Porque até a gente que dá aula dá um frio na barriga. Porque tá colocando todo o seu trabalho em jogo também por causa de um descuido. Você fica chateado quando o cliente não passa. As pessoas às vezes acham, a escola gosta de vender aula. Não. Quanto mais cliente eu passo, mais cliente eu tenho. E é indicado, é verdade. 90% do meu cliente é indicação. Eu tenho clientes desse betinho inteiro. Direto o WhatsApp me chamando aqui, o fulano que falou, e etc, e etc. Então, o que eu tava falando? Desse algo a mais que você tem. Isso. Da empatia. Isso. Então desculpa, gente, o cara depois de 50 tem hora que dá uns lapsos mesmo, né? Mas essa empatia é você se colocar no lugar do outro. Então, eu tenho que ter o devido cuidado também. Por exemplo, eu tenho um cliente que vai lá fazer aula 11 horas da manhã. Ele acabou de acordar. O pai pagou a carteira dele toda. Ele acordou 10 horas, tomou aquele café, chega lá. Eu tenho um cliente que chega lá às 6 horas da tarde. Veio do serviço, tá com a mochila. Quebrado, entendeu? Cansado. Quebrado. Eu tenho aquele cliente que é mais de idade. Eu tenho aquele cliente que sofre uma pressão da família para tirar a carteira, ou do pai, ou da mãe, do marido. Então são várias variáveis. Situações. E eu tenho que ter ali um jogo de cintura para administrar isso tudo. Eu não posso ter uma maneira única de dar aula. Eu não posso padronizar. Entendeu? Se adapta ao... Eu tenho que se adaptar à situação do cliente. Entendeu? Igual eu fui dar aula para um menino que é muito meu amigo, né? Vou até falar ele aqui, o filho do Cláudio, né? Do Cláudio Pego. Aquilo né? Sempre me zoou demais, né? E
passou do primeiro exame, menino muito inteligente, né? Mas eu tenho cliente que chega lá na autoescola que fala comigo assim, e aí, Adriano, tudo bem? Esse aí não, esse aí chegava e falava, e aí o Globo de Ouro, beleza? Então, são casos assim, entendeu? Os caras que chegam me zoando demais, eu também entro na onda. Tem aquelas pessoas mais conservadoras, entendeu? Mais sérias, então você tem que... sistemáticas, né? Como dizia meu pai, tem que medir água e fubá para o angu não ficar grosso. Mas eu vou falar com vocês, eu não caí de paraquedas para dar aula, eu adoro ensinar, eu já tive projeto de aula de violão aqui na igreja, eu já trabalhei com música também, né, na Igreja Batista, já trabalhei com coral, né, há muitos anos, e eu sempre gostei de ensinar, sabe por quê? Ensinar é produzir frutos. Sim. Então é super legal, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a Elda, minha sobrinha, né? Ela falou, o senhor já pensou em fazer assim, todo mundo tirou a carteira comigo, dá um joinha. Falei, eu nunca pensei nisso não, né? Legal. Mas é tão bom você ver que ao longo da sua caminhada você conseguiu fazer dinheiro, como diz o Erasmo, ganhar, né? Fazer dinheiro com a sua profissão, mas também você conseguiu beneficiar pessoas. Nossa. Né? Porque o importante não é só o dinheiro, é a sensação de dever cumprido. Você chega na sua casa depois que você dá aula o dia inteiro, você vê que você conseguiu colocar alguma coisa na cabeça dos alunos lá, esse aí não tem dinheiro que paga. Não, com certeza. Tem dinheiro que paga, né? Então, é uma coisa que eu amo. Eu já podia ter parado de dar aula. Mas eu gosto, eu estou em contato direto ali com o meu cliente, eu estou ouvindo o meu cliente, nós estamos conversando, entendeu? E na multidão de conselhos da sabedoria, né? Beleza. Então, a gente aprende também ensinando. Isso é muito importante. Muito bem, gente. Que beleza ter esse Top papo demais. empreendedor aqui, né? Esse papo de um empreendedor cristão, como que ele se porta, né? Como um cristão se porta em relação ao empreendedorismo. Eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje. E foi com certeza muito edificante, muito produtivo ter você aqui conosco, meu caro amigo Adriano. A quem constantemente eu chamo de cabeludo. E aí, cabeludo? Já viram, né? Tá vendo? Agora, Olha mais uma vacaiada aí, ó. agora arrumei outro nome, Globo de Ouro. Eu chamava ele de Sol, né? Esse foi bom. O sol que ilumina o meu viver. Eu saio na rua, o pessoal fica assim, você podia candidatar a vereador, mas ninguém me chama de Adriano. É cabeludo, é Kinder Ovo, aeroporto de mosquito, entendeu? Um dia eu tava dando aula, o camarada, o colega meu parou do lado e falou com a aluna assim, o cabelo do instrutor não tá te atrapalhando não, menina? Entendeu? Mas é tão legal porque acabou virando uma marca, né? E é um carinho que as pessoas têm, têm com a gente. Eu dou essa liberdade para elas e eu me sinto querido dessa forma. Eu quero contar uma história aqui rapidamente. Sim. Porque é o seguinte, o maior, digamos assim, o maior problema do ser humano hoje chama medo. E Deus não nos deu o espírito de medo, né? É de coragem. Se a gente pegar a Bíblia, for os corajosos que, né? Tô falando os ousados não, né? Mas diz que uma vez a peste e a fome saíram para fazer umas matanças em vários reinos. E chegava num reino e matava todo mundo. Chegava no outro reino, matava todo mundo. Aí chegaram num reino onde esse rei gostava muito dos seus queridos, né, habitantes, né? E ele falou, por favor, não mata ninguém que não. Não mata, eu amo esse povo. Não, nós saímos para matar, vai matar todo mundo. Aí brigou, negociou. Falou, nós vamos matar então só 500 pessoas. Ele, não, é muita gente. Mata 300. Aí eles entrou e matou 300. Quando o rei foi conferir, tinha 500 mortos. Ele espreguejou e xingou. Vocês não deviam ter feito isso porque vocês prometeram que ia matar 300 e matou 500. Aí eles falaram, não, nós matamos só 300. Os outros 200 morreram foi de medo. Então, moral da história, quando o medo é maior do que o prazer, a vida para. Então, eu não sei qual que é o seu objetivo. Se for tirar a carteira, eu tô aqui, né? Mas a vida passa muito rápido e nós ficamos mais planejando do que realizando. E o medo é um fator fundamental que paralisa muita gente. Então, vença o seu medo e corra atrás daquilo que você quer. Crê em Deus e coloque sua fé em prática, vai te honrar. Eita, isso aí. Anotou aí? Top demais, tá? Anota aí, viu? Essa é pra anotar mesmo. Que essa daí foi pra finalizar com chave de ouro, né? Muito Meu amigo Adriano, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por disponibilizar aí do seu conhecimento, né?
poder nos abençoar tanto aí com esse tempo que você proporcionou pra gente. Não é, Flaviano? Não, top demais. Mais um episódio de muito crescimento. Adriano, é um prazer sempre conversar com você, né? Uma alegria. Eu acho que eu posso dizer como aluno, como amigo de muitos anos já, acho que esse é o diferencial do Adriano. Essa leveza, essa alegria. Imagina, eu fico imaginando, é isso que eu te falei. O paciente, o psicanalista falando de paciente. O candidato chega todo nervoso perto do Adriano. Não tem como ficar nervoso. Tem, não. Você chega ali leve e... Muito top, Adriano, muito verdade. top, tá? Então, e aí só pra gente finalizar, então, você percebeu que a nossa conversa aqui foi sobre empreendedorismo cristão e a gente falou mais sobre autoescola, mas você pode pegar os princípios que o Adriano transmitiu aqui, os conceitos que nós conversamos aqui e aplicar aí na sua empresa, né? Aprender com o que a gente colocou aqui, que tenho certeza que vai abençoar a sua vida demais, não é isso? Muito. Flaviano, muito obrigado mais uma vez pela sua disposição aí. Tamo junto sempre. Junto, em frente. O David, né? O David que tá aqui também, sempre nos bastidores. Né? O David e a Aline sempre nos bastidores aqui, Legal. Fazendo a coisa acontecer. Fazendo a coisa, literalmente. Muito obrigado também. Mais uma vez eu digo, segue a gente aí no nosso Instagram, dá aquele like, curte, compartilha, comenta embaixo aqui se você tem sugestões pra gente, pode comentar aí, pode dar sua ideia nos comentários que a gente sempre tá ligado aí respondendo os comentários também, fechou? Aquele abraço, até a próxima.